De tempos em tempos, homens se levantam, proclamando ao mundo as palavras do Mestre. Eis que venho sem demora. Quarteto Techuvá anuncia a volta do Salvador. Prepare-se, breve, Jesus voltará. Já terminou. Cristo tem na mão a foice. O fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo. Juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Sofrendo for, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou para si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei.
Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Que delícia! Todos nós estamos aqui inundados deste amor, maior amor. Quem está sentindo assim esse amor, te abraçando, te preenchendo, te confortando, te erguendo, quem está se sentindo muito amado, diga glória a Deus. É bom, né? É bom a gente receber esse amor. É bom a gente crer neste amor. É bom a gente aceitar este amor. E a nossa vida será tão revolucionária, mesmo que o mundo esteja descambando, caindo, nós estaremos em pé. Amém? Eu não posso deixar de agradecer a Deus por viver essa experiência desses 10 dias de clamor e 365 dias de oração com uma temática tão maravilhosa que é o Espírito Santo. Que coisa extraordinária! Nós começamos essa jornada na igreja no sábado, quinta e sexta nos nossos lares. A igreja dispôs todo o material, organizou toda a programação para que você pudesse participar desse projeto divino. É Deus nos chamando para a gente aprender a orar. Mas Ele quer muito mais de nós do que apenas orarmos. Ele quer que a gente clame, porque é tempo de clamor. E que o nosso clamor seja realmente esse. Nós queremos o batismo do Espírito Santo, amém? Nós queremos a chuva serôdia, nós queremos uma nova experiência com Deus, maior intimidade, maior capacidade, maior poder. É isso que Deus quer para nós. É um preparo para este momento maravilhoso dos eventos finais, o tempo do fim e a volta de Jesus. Eu agradeço a Deus porque Ele me agraciou de estar nessa igreja. Me presenteou com vocês uma experiência gostosa. E eu agradeço ao pastor
por me dar essa responsabilidade, confiar em mim. Agradeço a toda a liderança da igreja, muito queridos, muito atenciosos, muito prontos a me ajudar e a cuidar de mim, porque eu sou idosa, eu preciso de cuidadores. E as pessoas cuidaram de mim. E eu agradeço também todos os ministérios da igreja. Gente, tudo funcionou perfeitamente bem, pontualmente, eficientemente e com muita dedicação. Não houve uma falha, não houve um atraso, não houve um momento que alguém precisava estar no lugar e não estava. Tudo foi maravilhoso, porque todos foram ungidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou, porque Deus abençoou os esforços unidos do seu povo. E nós agradecemos. Eu agradeço muito, meu esposo agradece pela experiência desses 10 dias. Nunca deve acabar esses 10 dias, viu? Isso tem que permanecer na nossa vida. Deus só deu uma palhinha para a gente. Deus só nos motivou para a gente aprender a orar, para a gente clamar, para a gente buscar, pedir, bater, para a gente orar insistentemente, perseverantemente, fervorosamente. Deus só nos deu aí uma introdução do que Ele quer realizar pelo seu povo. Deus quer motivar a gente a orar. Precisamos aprender a orar. A igreja, as famílias, os líderes, as pessoas, os jovens, as crianças, juvenis, adolescentes, idosos, todos temos que aprender a orar. Este é o momento da oração. Este é o tempo da oração. Porque tudo será revolucionário se nós realmente atendermos esse chamado de Deus para os clamores e para a oração. Então não pode acabar. Tem que continuar na nossa vida. Essa experiência de buscar também o Espírito Santo, de entender mais sobre o Espírito Santo, de estudar mais e falar mais e orar mais pelo Espírito Santo, também tem que continuar. Uma intimidade com Ele. Porque quanto maior a intimidade, maior a capacidade, maior o poder. Então eu agradeço todos vocês, os que oraram por mim, muita gente orando por mim, e isso é tudo que eu preciso, pessoas orando por mim. Então eu agradeço todos vocês e peço perdão se eu falei com vocês, porque eu sou humana, sou falha, sou pecadora. Então se eu falei, não olhem para as minhas falhas, mas orem por mim para que Deus permita que eu vença essas falhas. Mas não deixe que as minhas falhas interfiram nas suas decisões, no seu relacionamento com Deus, na sua busca pelo poder de Deus. Porque Deus está muito acima do pregador, viu? Deus está muito acima do mensageiro. E é Deus a quem você deve olhar e é Deus quem você deve buscar. Então hoje é um dia de gratidão, mas é um dia de festa. E eu quero agradecer a Núbia, a Célia, a Berenice, a Amara, Elvira e Sandra. Porque quem está nos dando a oportunidade de viver essa festa são vocês. É uma festa que só Deus sabe fazer. E Deus é especialista em festas. É uma festa perfeita, porque é o céu que organiza. É uma festa que começa no céu, e aí Deus se une à terra para essa celebração, que é um dos maiores espetáculos neste mundo, da atuação de Deus na salvação das pessoas. Então eu agradeço vocês por nos dar hoje a oportunidade de participar com vocês dessa festa. Foi a decisão de vocês que tornou isso possível. E não tem nada melhor do que terminar as atividades da igreja, como igreja, dos 10 dias de clamor, do que com o batismo. Não tem maneira melhor. Aliás, a gente deveria ter mais batismos. A gente deveria ter sempre o tanque cheio. E isso vai acontecer. Lembra do sermão de ontem? Vai ser revolucionário este poder especial da chuva serôdia na pregação do Evangelho. Então, muito obrigada, meninas, viu? E vamos orar para que os homens também tomem a decisão pelo batismo, viu, pastor? Para que esses homens aí, eu sei que tem alguns aqui que precisam tomar essa decisão. Então, mulheres, vamos testemunhar para esses homens, para eles também darem esse passo diante de Deus, porque é a melhor decisão da vida. Então, agora, antes de entrarmos no estudo do tema de hoje, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus.
Senhor Deus, o Senhor é lindo. Obrigado por essa festa. Obrigado porque o Senhor organizou, preparou tudo para nós. Porque o Senhor é detalhista quando se trata de salvação das pessoas. E o Senhor planejou essa festa, este sábado, essa experiência, essa cerimônia batismal que é encantadora. E tudo isso é para a glória de Deus. Mas agora, Senhor, nós vamos estudar uma porção da palavra. E não tem como estudar a palavra se não for sob a orientação, sob a direção, sob a iluminação do Espírito Santo. E é por isso que nós clamamos que ele venha assumir essa pregação. Que a Eunice desapareça, para que ele então possa assumir a mensagem, a orientação, a direção e também estar atuando em cada um de nós, nos batizando com o Espírito Santo e nos dando uma experiência de adoração extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Só um recadinho antes de entrar no assunto. Festa elimina relógio. Ninguém na festa se preocupa com relógio. Já viu que você está na festa, de repente você olha para o relógio, nossa, já é esse horário? Não percebi. Então, hoje nós estamos em festa. Dá para você fazer isso também? Esqueça o relógio. Pode esquecer, vai dar tudo certo. Você não vai morrer, não, se esquecer o relógio. Pode ficar em paz. Você vai agora entrar na presença de Deus e você vai se impressionar com a palavra dele. Depois você vai se impressionar com essas pessoas no momento mais extraordinário da vida delas, enquanto aqui na terra, porque Deus tem preparado muitas coisas para vocês, lindas. Mas aqui na terra, essa é a experiência mais extraordinária do ser humano. Combinado assim? Pode ser isso? Pode ser? Dá para ser assim? Dá? Vai dar tudo certo. Vocês vão ver como vocês vão ficar bem e vai ser uma bênção. Mas hoje é um dia de festa. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a vida eterna. E nós, todos aqui, todos, sem exceção, ansiamos viver eternamente. A eternidade foi Deus que colocou no nosso coração. A Bíblia diz isso. Então, nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para ver o fim da nossa existência nesse planeta. Amém? A nossa história não termina aqui. Aqui não é o ponto final da nossa jornada. Nós temos uma vida eterna que já está garantida. O penhor dessa vida eterna é o Espírito Santo. Entendeu? Ele garante que Deus vai cumprir essa promessa, que nós vamos viver eternamente. Mas para que isso se torne real, nós precisamos entender a mensagem dessa manhã também. Um dos aspectos de nós termos a vida eterna é uma grande promessa, uma promessa com certeza. Isso já foi garantido pela vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus e o ministério dele hoje no santuário celestial. E a promessa de que ele vai voltar. E aí então começará a eternidade para nós. Amém? Amém. Nós vamos viver eternamente, numa vida que não é essa daqui. Nós vamos para Mateus 25, uma das parábolas que Jesus contou. Jesus começa o sermão profético dele, e agora neste momento do sermão profético, Jesus está só com a audiência dos discípulos, ele não está mais com a audiência das pessoas, só os discípulos e Jesus. E Jesus escolheu um lugar muito lindo para eles terem essa experiência. Eles subiram para o Monte das Oliveiras, que era o monte mesmo que persegue a vida de Jesus, onde Jesus realmente orou muito por mim, por você, por toda a humanidade, mas este momento era muito especial. E Jesus tem um enfoque ao estar só com os discípulos. Ele queria que eles se preparassem para a volta de Jesus. Então, tudo que ele estava falando nesses momentos era para visar o preparo dos discípulos e de todos os seus seguidores através dos séculos para a sua volta. Ele quer muito que a gente esteja preparado para a volta dele. Então, ele vai determinando, ele vai conduzindo para que a gente entenda
como estarmos prontos para a volta de Jesus. As pessoas se preocupam muito com o quando. E Jesus mostra, pelo seu sermão profético, que ele está preocupado com o como. Como se preparar. O quando é um assunto dele. É o relógio dele, é no tempo dele, mas como nos prepararmos que deve ser a prioridade. E essa é uma das histórias que fala deste preparo individual para a volta de Jesus. Para entender essa história, a gente tem que entender um pouco como era diferente o casamento naquela época dos casamentos hoje. Então, eu vou rapidamente tentar fazer-nos entender, visualizar. Então, estava aqui o noivo com sua família, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Ele se preparava com um traje próprio e ele saía da sua casa já com esse séquito, né, de pessoas e ia cantando. Havia música, havia instrumentos, havia muita alegria, muita celebração, e eles se dirigiam até a casa da noiva. Lá na casa da noiva, tinha as pessoas aguardando o noivo, que era a noiva, sua família, as pessoas convidadas, seus vizinhos, seus amigos. Então se juntavam os dois grupos de convidados, com música, com celebração, era um momento de muita alegria. Eles iam então para a festa, que geralmente era na casa dos noivos, onde eles já iriam morar, ou na casa do pai do noivo. E essa festa durava no mínimo 7 dias. Imagine, eles dão um banho na gente de festa, né? Fazer festa durante 7 dias... Primeiro, eles tinham tempo, né? Não eram malucos como nós. E segundo, eles tinham recursos para isso. Mas eles celebravam muito a cerimônia de casamento. E o que é mais importante para a gente entender essa história é que essa cerimônia era realizada à noite. À noite. E eles não tinham iluminação elétrica como nós. Para você participar deste casamento, para você honrar o noivo, para você estar presente, você tinha que ter a sua lâmpada. Você tinha que ter a sua lâmpada para iluminar o caminho do noivo, para iluminar o caminho da cerimônia. Para você então participar, você teria que ter a lâmpada, certo? Deu para entender? Então vamos entrar para a história, porque agora já abre o leque da nossa compreensão. Então, o reino dos céus, está falando sobre o reino dos céus, será. Porque essa é uma parábola profética também, certo? Se você for para Mateus, Mateus tem o maior número de parábolas falando sobre o reino. E todas as outras parábolas começam assim: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Nessa parábola ele fala que o reino dos céus será semelhante, porque é uma parábola profética. Ela é surpreendente, ela é maravilhosa. E ela foi inspirada por algo que estava acontecendo. Quando eles estavam ali no Monte das Oliveiras, Jesus foi conversando, o tempo foi passando, o sol foi se pondo atrás do monte, né? Um cenário lindo. Então, Jesus, quando escurece, Jesus com os seus discípulos olha lá no sopé da montanha. E tinha uma casa esplendorosamente iluminada. Não foi por coincidência, foi por uma providência. Porque aí Jesus percebeu que nessa casa muito iluminada aconteceria um casamento. As casas não eram muito iluminadas. Era neste momento de festa que todos estavam com as suas lâmpadas. E ali ele percebeu que havia um grupo de jovens bonitas que estavam impecáveis. Roupa, cabelo, sabe? Estavam assim prontas, porque elas teriam uma participação especial nesse casamento. Então Jesus olha a cena e Jesus, ele conta histórias de Deus em linguagem humana. E ele então, pela experiência, pela visão dos discípulos, ele conta a história para nos ensinar pelas coisas visíveis, as coisas invisíveis, pelo natural, as coisas sobrenaturais. E este foi o propósito dele. E o enfoque é o preparo para a volta de Jesus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então vamos identificar as pessoas dessa história. Quem é o noivo? Quem é o noivo?
Jesus. Isso ninguém tem dúvida, né? Jesus é o noivo. Isso está apresentado na Bíblia de várias formas. E a nossa vida com Jesus, ela é comparada realmente a um relacionamento de casamento. Tão santo e sagrado que é o casamento, né? Jesus usa o casamento para comparar. Então, o noivo é Jesus. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Será? Quem são as 10 virgens? Nós? Nós somos a igreja? Bom, nessa parábola escatológica, porque estamos falando do tempo do fim, é lógico que vocês responderam certo. A Bíblia tem muitos textos que diz que a igreja é a noiva de Cristo. Certíssimo. Mas nessa parábola escatológica, a noiva não é a igreja. Nessa parábola. A noiva, nessa parábola, é uma cidade. Eu vou abrir a minha Bíblia só para ler, para que vocês entendam essa expressão, que a noiva aí não é a igreja nessa história. A noiva, nessa história, a Bíblia é quem vai dizer para nós quem é, porque a Bíblia responde tudo, viu? A Bíblia é um livro perfeito, completo. A gente tem que amar esse livro, amar de todo o coração. Apocalipse 21, o verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Agora vai comigo, na sua mente aí, com o verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então quem é a noiva? Jerusalém. Mas que coisa estranha, né? Uma cidade ser noiva. Não é estranho? Por que nesse momento, a cidade de Jerusalém é a noiva de Cristo? Nos tempos antigos, quando os reis recebiam o reino, era como uma cerimônia de casamento. A vinda de um rei à sua capital para receber seu trono, o seu reino era chamado de casamento. Este evento era um evento como se o rei que estava assumindo o trono recebesse como presente a cidade, a capital, o seu reino. A representação dessa cidade era realmente um casamento. E se você assistiu alguma cerimônia de posse de trono, você percebe que tem tapete vermelho, tem orquestra, tem música, porque quando alguém assume o reino, era comparado a uma festa de casamento. Então vamos para a parábola. Por que neste momento Jerusalém é a noiva? Porque essa parábola tanto está se referindo à nossa época, como ela tem também um enfoque para 1844, onde houve o clamor da meia-noite. Aí vem o noivo, onde Jesus, ele entra no santuário celestial, ele recebe neste momento o Pai, o reino. Ele recebe o reino. Começa o casamento, ele está nas bodas e ele recebe, ao assumir o trono, ao assumir o reino, ele recebe Jerusalém como sua noiva. Então agora nós somos os convidados para participar, porque essas bodas já aconteceram, mas ainda não aconteceu a festa. E nós estamos nos preparando como convidados para a festa. Então, nessa história, quem é a igreja, quem representa a igreja, são as 10 virgens. Certo? Entenderam? É por isso que parece estranho, mas não é. Porque a entrada de Cristo no santuário significou um casamento. E que nós estamos esperando hoje deste noivo é que ele nos venha buscar, ele nos convidou para participar da ceia das bodas do Cordeiro para a festa do casamento. Então nós somos convidados para essa celebração com a volta de Jesus. Agora, quem é a lâmpada? A lâmpada representa o quê?
Salmo 119, 105, lâmpada, a tua palavra e luz. O que é o azeite, que é o combustível da lâmpada? O que é? Espírito Santo. O que é o fogo? A lâmpada acesa, o fogo, o que é? O que é? Fé, testemunho, presença divina, luz, vós sois o quê? A luz do mundo. Certo? Então nós já temos toda a visão necessária para a gente entender essa história. Então as 10 virgens somos nós, certo? Todo mundo aí. Por que somos virgens? Porque nós professamos uma fé pura, uma doutrina bíblica pura. Por isso somos virgens. Então, todas as 10 virgens, elas criam na vinda do noivo, elas se prepararam para esperar o noivo. Todas as 10 tinham lâmpada, certo? E todas as 10 tinham azeite nas lâmpadas. Todas tinham. Elas não são hipócritas. Elas advogam, elas defendem a verdade. E elas também estão esperando e se preparando para a volta de Jesus. Então, este grupo, ele está envolvido no preparo para a volta de Jesus. Mas o texto diz que essas 10 virgens pegaram as suas lamparinas e foram se encontrar com o noivo. Lembra? Não podia ir para o casamento sem a lamparina. Mas o texto divide essas 10 em 2 grupos. E o que me assusta é os 50%. 50% delas eram imprudentes e 5 prudentes, 50% prudentes. Por que eram imprudentes e por que eram imprudentes? Porque as prudentes levaram óleo consigo e as imprudentes não levaram óleo consigo. Agora eu vou perguntar, as imprudentes tinham ou não tinham azeite? Tinham ou não tinham? Tinham ou não tinham? Tinha. Ué, o que aconteceu? O azeite era insuficiente. Era pouco. Não dá mais para a gente ter azeite insuficiente. Não é época de ter pouco azeite. E elas também não se prepararam para a demora. Bem, se Cristo voltasse no momento que elas realmente achavam que ele devia voltar, se Cristo voltasse no horário que elas achavam que ele deveria voltar, então elas teriam a lâmpada acesa. O momento é a demora. E quem falou da demora foi o próprio Jesus, que havia um tempo de espera. E esse tempo de espera seria um tempo de prova para nós. Prova para nós. Um tempo de Deus, em sua misericórdia, para o nosso preparo. Mas as imprudentes não fizeram este preparo. E elas não deram tanta importância para o azeite, para a necessidade do azeite. E por isso o azeite era pouco, era insuficiente. Então, o que aconteceu? O atraso do noivo. Ai, quem é que gosta de ficar esperando? Ninguém. E por que o noivo diz que se atrasou? Pedro explica. O que Pedro fala? Mesmo que você acha que a volta de Jesus está demorando, por que está demorando? Por que está demorando? Por causa de pessoas que ele ainda quer que sejam salvas. É oportunidade de salvação. É a espera do noivo que é muito mais difícil para ele do que para nós. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Quantas adormeceram? Quantas adormeceram? Só as 5 prudentes? Só as 5 imprudentes? Todo mundo dormiu. Isso faz parte da natureza humana. Nós temos fraquezas. E nós estamos cansados. E nós podemos adormecer. O problema não é adormecer. E sabe por que a gente adormece na vida cristã? O que acontece? Porque a igreja é representada na Bíblia com pessoas dormindo. Sempre em Deus, acorda, desperta, levanta. Porque a gente tem essa sonolência, essa sonolência doentia espiritualmente. Porque enquanto você está firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, quando o seu foco é o noivo,
Quando realmente você está ligada no noivo, você está esperando por ele, você sabe que esse noivo merece o melhor de você, você está na expectativa, você está na vigilância, você não dorme. Nós adormecemos espiritualmente quando nós nos desligamos do noivo. Quando a gente começa a olhar para a gente, quando a gente começa a olhar para os outros convidados da festa, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, então nós adormecemos espiritualmente. E quando a gente dorme, a lâmpada apaga. Porque esta lâmpada, de 15 em 15 minutos, ela tinha que ser reabastecida. Então, quando você dorme espiritualmente, a primeira coisa que acontece é a sua lâmpada, porque você não tem mais a Bíblia aberta. Porque você não estuda mais a Bíblia. Porque Satanás, ele está tomando o nosso tempo. Ele está nos distraindo, ele encheu a nossa agenda. E a Bíblia fica fechada. Bíblia fechada é apostasia. Por isso adormecemos. Mas o sono não é o maior problema. O sono pode ser resolvido. O atraso faz que dorme. O atraso gerou uma crise que ofereceu vantagens às nécias e às prudentes. Então, o atraso era uma vantagem. Uma vantagem para as nécias, por quê? Porque Deus estava oferecendo a oportunidade de que essas nécias, essas imprudentes, percebessem a falta do azeite. Então, a demora de Jesus, o atraso que as pessoas dizem, olha, desde que os nossos pais, esse atraso, essa demora, é para que as pessoas que estão sem azeites, as pessoas imprudentes na sua vida espiritual, as pessoas negligentes, indiferentes ao Espírito Santo, acordem. Nossa, eu estou sem azeite. Olha como Deus é misericordioso. As nécias, então, tinham oportunidade de perceber a falta do azeite. E as prudentes, com atraso, a oportunidade de valorizar o azeite que possuíam e querer mais. 10 dias de clamor, 365 dias de oração, Deus não está brincando. Deus não brinca em serviço. É para a igreja acordar. Se você é imprudente com essa questão, é para você acordar para a sua falta de azeite. E resolver esse assunto, porque tem solução. E se você tem azeite, você pode aproveitar essa oportunidade para buscar mais desse azeite. E sabe, eu não sei... Não posso julgar ninguém, porque Deus não me deu essa autorização. Mas será que você aproveitou essa oportunidade, esse privilégio desses 10 dias para buscar o azeite, se não tem? Ou para aumentar esse azeite, se tem? Se reconheceu que o seu azeite é insuficiente para o tempo que nós estamos vivendo, para esse último percurso, você aproveitou? Se não aproveitou, se esses 10 dias não mexeu com você, você não aproveitou o material, você não orou mais, você não estudou mais, você não reuniu a sua família em torno desse assunto, vai correr atrás do prejuízo? Dá tempo ainda. É hora da gente despertar. É isso que está nos mostrando essa história. E a falta do azeite? Então vamos para o texto. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Olha aí. Esse é o clamor da meia-noite, lembra? Nós pregamos ontem. Estamos nos preparando agora para o alto clamor. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Qual é o grito? Eis o noivo, sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as prudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. O noivo chega. Músicas, luzes, alegria e o anúncio do arauto. Vem o noivo vem vindo, o noivo está chegando. Era o arauto que anunciando por todos os lugares a vinda do noivo. Essas meninas acordam. Elas vão arrumar o vestido.
Elas vão calçar o sapato, porque quando você dorme, você tira o sapato. Elas vão dar uma olhada no cabelo. Ai, será que tem agora? Meu cabelo desmanchou. E elas vão arrumar a postura delas. Mas elas precisam da lâmpada. E as lâmpadas estavam como? Como estavam? Por que estavam apagadas? Porque elas dormiram. Então agora elas vão aparelhar a lâmpada. E aí, quando elas começam a aparelhar a lâmpada, elas percebem 5 delas que tinha acabado o azeite da lâmpada, mas que elas não tinham uma reserva de azeite para abastecer a lâmpada. Aí está a diferença. Todas dormiram, as lâmpadas de todas se apagaram, mas a diferença veio à meia-noite. Nós estamos aqui, e todos que estão aqui creem na volta de Jesus. Todos somos virgens, porque temos a doutrina pura, todos têm a lâmpada, que é a palavra de Deus. Nós estamos com a lâmpada brilhando, porque estamos aqui, o azeite está aí, o combustível. Nós estamos aguardando o noivo, nós proclamamos e cantamos, o quarteto cantou sobre a volta de Jesus. Nós falamos sobre este assunto, nós cremos que Jesus vai voltar, nós defendemos essa mensagem, mas à meia-noite, parece que está todo mundo igual, parece que está todo mundo na mesma situação espiritual, mas à meia-noite, a hora mais escura, a hora de crise é que o caráter é revelado. No maior momento de crise, meia-noite, é o horário profético da intervenção de Jesus com sua volta. É o pior horário da terra. É que se percebe quem se preparou ou não. E foi nessa hora que 5 delas não tinham azeite. Não podiam acender as suas lâmpadas. E sabe o que elas fizeram? Foram as que tinham. Olha, por favor, a gente não pode perder o casamento. Vocês podem dar um pouco do azeite? E aí as que tinham falaram não. Porque se nós dermos, vai faltar para nós e para vocês. Então, vão e comprem. Só que elas foram atrás do azeite tarde demais. Elas deveriam ter feito isso quando? Antes. Hoje é o dia de ir atrás do azeite, porque haverá um dia que correremos de um lado para o outro e não encontraremos mais. Hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Porque hoje é esse dia maravilhoso de oportunidade. Então, o que aconteceu? O azeite é símbolo do Espírito Santo e o noivo representa Jesus. A parábola nos ensina que devemos aguardar Jesus cheios do Espírito Santo. Essa é a única condição para encontrar o noivo. Então, Efésios 5:18, nós fizemos esse sermão aqui. Plenitude do Espírito Santo é estar totalmente cheio. Então, para estarmos preparados para a volta de Jesus, o assunto aqui é o azeite. Não estamos focalizando o atraso de Jesus, isso não é nossa responsabilidade. Não estamos focalizando o sono, porque a igreja está nessa situação e é nossa fraqueza humana. E Deus está nos acordando de várias maneiras. Esses 10 dias de clamor, é Deus acordando a gente, é Deus acordando. Lições da escola sabatina, semanas de oração, sermões e toda a programação de Deus é para acordar uma igreja que está num sono profundo. Mas a diferença é o azeite. Aquelas 5 que dormiram e se chamam prudentes, elas tinham azeite de reserva. E como que a gente armazena azeite? 2 coisas você tem que ter para estar preparado para a volta de Jesus. Uma lâmpada e uma vasilha, que se chama motolia, de reserva de azeite. Então, para o período que nós estamos vivendo, não é só o azeite que mantém a lâmpada acesa. Certo? Nós precisamos do quê? De mais. Nós precisamos de um reservatório de azeite. Era isso que elas tinham. Elas tinham azeite, mas elas tinham uma lâmpada com mais azeite
para a emergência, para a crise, para a demora do noivo, para a espera, para o percurso, para a noite deste mundo, nós temos que ter a lâmpada, irmãos, e a lâmpada tem que estar acesa. Quando fala que elas aparelharam a lâmpada, é o estudo da palavra de Deus. Querida igreja, vamos estudar a Bíblia. Nós temos que ser como os bereanos. Se você ouve um sermão, vai confirmar, porque nós estamos vendo muitas heresias do púlpito. Nós temos que ser estudantes da Bíblia. Sabe por que hoje é moleza para os pregadores pregarem? Porque o povo não estuda a Bíblia. Porque se o povo estudasse a Bíblia, os pregadores tinham que se preparar muito mais para pregar. E quando elas precisam de uma lâmpada acesa, sempre acesa, esperar a volta de Jesus é essa lâmpada estar sempre acesa. Elas precisavam de uma vasilha. E esse reservatório de azeite é pela oração. É pela oração que você consegue ter este reservatório de azeite cheio para o percurso, para a honra, para a celebração do noivo. A falta de azeite das virgens insensatas representa a falta de preparação contínua e pessoal. Então, esta parábola, tem outras parábolas, tá? Que é o preparo de você trabalhar por de fora. A outra parábola é para você cuidar dos de dentro, mas essa parábola é para você cuidar de você. A falta de azeite das virgens insensatas representa a falta de preparação contínua e pessoal que não pode ser suprida por empréstimos. Você não empresta fé, você não empresta piedade, você não empresta amor. Isso não pode acontecer. Se você pode ter um esposo muito consagrado, mas isso não vai levar para o céu, você não vai amarrado no seu esposo. A sua mãe pode ser uma pessoa muito fiel a Deus, mas ela não vai te levar para o céu. É você que tem que ser fiel a Deus também. Não pode ser emprestado. Cada pessoa precisa cuidar da sua própria fé e relacionamento com... Você tem que cuidar da sua fé e do seu relacionamento. Ah, mas a igreja está todo mundo apostatando. E daí? Não apostate você. Ah, mas a igreja está vazia. E daí? Vem você para a igreja. Ocupe o seu lugar na igreja. Ah, mas a igreja está tão desanimada. Se anime você. Nós temos que tirar calor da frieza das pessoas. Nós temos que tirar ânimo do desânimo das pessoas. Nós temos que tirar fé da incredulidade das pessoas. Temos que cuidar. E não adianta você dar desculpa. É porque o pastor não é bom. É porque tal ancião. É porque a diretoria de jovens me deixou de lado. É por isso, é para que pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. É você que cuida da sua experiência pessoal, da sua comunhão com Deus. É você que cuida do seu relacionamento com Deus no preparo para a volta de Jesus. Agora, terminando a história, e saindo elas para comprar, vocês já sabem a tragédia, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E agora o detalhe, qual foi o detalhe? Quando acabou de entrar o noivo e todos os convidados e as 5 prudentes, que é a representação da igreja. O que aconteceu? Fechou-se, a porta vai fechar, gente. A porta vai fechar. E tem gente que não está acordado para a porta vai fechar. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de buscar, pedir, bater. Hoje é o dia de clamar. É agora. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, todas desarrumadas, andaram pela noite, se machucaram, caíram, se feriram e não conseguiram azeite. E elas bateram, abre a porta para nós, abre a porta para nós, abre a porta. E para mim, essa palavra do noivo são as palavras mais tristes que alguém pode ouvir. O noivo respondeu o quê? O que o noivo respondeu? Em verdade, lhes digo que não as conheço. Irmãos, você viver aqui 20, 10, 30 anos. Nasci nessa igreja, tenho 70 anos. Já pensou Jesus olhar para mim e falar: Eunice, eu não te conheço? São as palavras mais tristes,
mais trágicas que ouvidos mortais podem ouvir. Não é que Jesus não nos conhece, é nós que não conhecemos Jesus. É nós que não tivemos relacionamento, intimidade com Ele. É nós que não tivemos tempo para Ele. E hoje as pessoas não tendo tempo para Deus. Não tem tempo. Mas tudo que você acha importante, você acha tempo. Então é nós que não conhecemos, é nós que não desenvolvemos esse companheirismo, essa amizade, essa intimidade através do Espírito Santo. E aqui o motivo da parábola. Querida igreja, leiam comigo este último verso. O que diz aí? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. O tema da história é vigilância. Cuide da sua lâmpada. Não deixe a lâmpada sem o combustível. É o batismo diário do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que buscar o batismo diário do Espírito Santo. É a lâmpada acesa, batismo diário do Espírito Santo. Todos os dias, não saia para nenhuma atividade, pelo amor de Deus. Não deixe a sua família sair de casa sem você clamar pelo batismo do Espírito Santo para você e para a sua família. Homem, você é o sacerdote. Mas se o homem não faz, faça você, mulher. Não vai deixar a família despencar. Batismo diário é a lâmpada acesa. E o que é a reserva? Chuva serôdia. Preparo para esse tempo que nós estamos vivendo. O problema não é o sono nem o atraso. É esperar a volta de Jesus sem ter o Espírito Santo. Esse é o problema. Essa parábola nos ensina como esperar a volta de Jesus. De estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. Essa é uma condição indispensável no preparo para a volta de Jesus. Parábolas de Jesus, página 410, depois você lê essa história nesse livro, é sensacional. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mateus 25:6. Muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do que, igreja? Estão destituídos do quê? Espírito Santo. Por isso são cristãos carnais. Por isso são laodiceanos mornos. Porque não tem o Espírito Santo. E a gente não está dando a mínima, né? Existe uma indiferença. Existe uma negligência. Não tem como a gente se preparar. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestes. Irmãos, tudo que o céu tem para te dar, vem com o Espírito Santo. Ai, isso é tão maravilhoso. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens neste mundo. Se todos recebessem de bom grado, todos seriam cheios do Espírito Santo, todos teriam cheios do seu Espírito e todos estariam preparados para a volta de quem? De Jesus. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça. As insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Chegou a hora. Gente, não tem mais tempo. E o texto que eu quero fechar, para ligar aí o batismo que vem a seguir, é este, Romanos 8:11. Olha que texto. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal, esse corpo pecador de vocês, por meio do seu Espírito que habita em quem? Em vocês. Então, o batismo é comparado à morte para o pecado, à ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui,
nós estamos vendo acontecer a chuva temporã. Conversão. Início da jornada de vocês. Certo? Mas o que diz o texto? O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai agora ressuscitar vocês também. E vai vivificar o corpo de vocês. Mas não é só o batismo, não é só vivificar o corpo de vocês. Não é só dar a vocês uma nova vida, uma nova experiência, uma nova história, um novo estilo de vida. Isso é maravilhoso. Mas para acontecer tudo isso, e para vocês receberem o caráter de Cristo, Ele tem que habitar em vocês. É isso. E é por isso que neste momento, vocês vão se comprometer com esse Deus, de que vocês realmente vão permitir que Ele não só ressuscite vocês de um corpo mortal, pecador, fraco, para um corpo vivo, para um corpo resplandecente da glória de Deus, para um corpo inundado pela graça de Deus. É isso que vai acontecer agora. E para mim, isso é o maior espetáculo da terra. Não tem Hollywood, não tem ninguém, não tem para ninguém. Para mim, este momento é o maior espetáculo da terra, gente. Porque não tem nada melhor do que ser salvo. Não tem nada melhor. Vocês hoje recebem uma nova identidade em Cristo Jesus. E está autenticada e selada pelo Deus Espírito Santo. E é por isso que eu vou chamar a Núbia aqui à frente. Vem aqui, Núbia, por favor. Muito obrigado por estar conosco nessa festa, por dar essa festa para nós. Vou chamar a Célia também. Vem aqui, Célia. Muito obrigada, viu, Célia? Parece que você está bem assim, feliz, não é? Hoje. A gente vê no seu rosto essa expressão de que você está realmente recebendo essa nova experiência em Cristo Jesus. Berenice, vem aqui. Muito obrigada, Berenice, por nos conceder essa oportunidade de ver esse espetáculo da salvação. Amara, muito obrigada, Amara, por sua experiência. Todas passarão por este momento em que elas vão ressuscitar através da obra do Espírito Santo para uma nova vida em Cristo Jesus. E nós teremos, recebendo por profissão de fé, irmãs queridas que já estão conosco na jornada aqui há algum tempo. E hoje serão recebidas nessa igreja por profissão de fé. Que é mãe e filha, Elvira e Sandra. Podem vir aqui à frente também. E agora, que nós estamos vivendo esse momento tão extraordinário, é um momento importante, tá? Importantíssimo. Porque é hora de vocês dizerem para o Espírito Santo que vocês concordam com isso, que vocês aceitam isso, e que vocês querem essa experiência do novo nascimento, de uma nova vida. Então, quem vai ajudar vocês com essa decisão é o irmão Luciano. Então, igreja querida, enquanto elas estão renovando, estabelecendo essa aliança, esse compromisso com Deus, pense no seu compromisso. Como que você está vivendo a sua vida com Deus? Bom sábado a todos, mais uma vez. Agora nós vamos fazer aqui os votos batismais. Como a irmã Eunice disse, a irmã Sandra e a irmã Elvira, eles vão ser recebidos por profissão de fé. E as irmãs vão ser batizadas por imersão ali no tanque. A Sandra e a irmã Elvira já estão frequentando a igreja conosco há mais de um ano. Elas vieram da Igreja Batista e hoje vão fazer profissão de fé e vão ser membros da nossa igreja, como as demais irmãs. Há um apoio para o batismo e recebimento delas? Apoiado. E agora nós vamos fazer o voto batismal. Vocês aceitam a Bíblia toda como inspirada a palavra de Deus? Amém. Aceita o ensino bíblico da Trindade, que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal e Senhor de sua vida? Amém. Crê que o corpo é o templo do Espírito Santo e honrará a Deus
cuidando de seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial à saúde e abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso de fabricação ou comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, café e drogas ilícitas. Amém. Aceita em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais, incluindo a modéstia cristã no vestuário, o uso de adornos e sua aparência pessoal, abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Aceita devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta, de acordo com o ensinamento bíblico. Amém. Decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Amém. Crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente dos Últimos Dias, de acordo com a profecia bíblica, deseja ser aceito como um membro da congregação local e da Igreja Adventista Mundial? Amém. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê no dom de profecia, manifesto no ministério de Ellen White, é uma característica distintiva da Igreja Remanescente? Amém. Aceita o ensinamento bíblico do batismo, por imersão e voluntariamente decide ser batizado? Amém. Aceita que Jesus Cristo é Senhor intercessor, é seu intercessor no santuário celestial, e que Ele lhe oferece sua graça e seu poder para viver uma vida centrada nele? Amém. E o último, você aceita se preparar como discípulo e se dispôs a discipular os outros para a breve vinda do Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho? Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Agora eu quero chamar a irmã Odete aqui, nossa anciã. Vocês podem ficar do jeito que vocês estão. Nós vamos se ajoelhar aqui e a irmã Odete vai fazer uma oração de dedicação ao batismo. Paizinho querido, que alegria, Senhor. Que alegria presenciar esse momento, o momento mais importante da vida de um ser humano. Como disse bem aqui a Eunice, e o meu coração também se alegra, Senhor, porque não importa quem desça as águas, Senhor, meu sono a cada batismo, sem eu mesma nem conhecer a pessoa. E creio que cada um que está aqui também, Senhor, porque ver um filho teu entregando a vida a ti, ai, Senhor, é maravilhoso. Não tenho nem palavras para falar, mas nós só queremos agradecer, Senhor, porque teu Santo Espírito trabalhou na vida dessas pessoas aqui, para elas estarem aqui neste momento. E eu creio, Pai, que teu Santo Espírito continuará trabalhando na vida delas, até a plenitude do teu Santo Espírito, Senhor. Assim como todos nós aqui como igreja, Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Queremos estar cheios do Espírito Santo, prontos, preparados para receber a chuva serôdia, meu Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui durante essa semana que tenha se conscientizado, Senhor, da importância do clamor pelo Espírito Santo, Senhor. E nós só vamos receber o Espírito Santo através, Senhor, de oração. Podemos conhecer a Bíblia toda, podemos fazer muitas coisas na igreja, mas se nós não dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo poder do Espírito Santo, Senhor, nós vamos ficar como essas virgens imprudentes aqui, Senhor, com muito conhecimento, mas sem estar cheios do Espírito Santo, Senhor. Então, Pai, não é à toa, Senhor, que nós estamos aqui nesses 10 dias de clamor para nos conscientizar e
365 dias de oração, de clamor pelo poder do Espírito Santo. Então, Pai, essas pessoas aqui estão se entregando a Ti, Senhor. E eu creio, meu Pai, que aqui e agora começa a jornada delas junto com o Espírito Santo. Que o Senhor as abençoe e abençoe todos nós aqui também, Senhor. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi. Tudo bem? Vou cantar essa música, mas a música é homenagem para vocês, tá? Bom, Obrigada. Deus abençoe, tá? Amém. Vem de lado aqui. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou que Ele estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. A fé
frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo de novo, novo de novo. Deus faz tudo novo de novo pra você. A Elvira e a Sandra podem sentar lá, a Mara, a Berenice, pode acompanhar a Ana, a Núbia, a Célia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem tem Jesus no coração, diga amém. Amém. Que maravilha encerrarmos essa semana, esses 10 dias de clamor, com aquilo que é a obra mais importante da igreja. É claro, buscar o Espírito Santo, se preparar para a volta de Jesus e ver pessoas se consagrando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, cada alma que vem ao tanque batismal é uma batalha, é um conflito. Você sabe, você já passou por esse processo. E eu gostaria que você ouviu as mensagens musicais, você viu a explanação da palavra de Deus. Eu gostaria que você também se alegrasse com cada irmã que vai se batizar nesta manhã. A Elvira e a Sandra vieram da Igreja Batista, elas amam a igreja, elas entendem que essa igreja reúne as verdades bíblicas para esse tempo e agora são membros da nossa Igreja Adventista de Vila das Belezas. Igreja, indiquem a Elvira, a Sandra para as atividades. A irmã Elvira, ela está doidinha para contar a história das crianças, viu? A Priscila, minha esposa, contou hoje, ela está ansiosa aí para contar a história para as crianças. O próximo batismo vai ser na Semana Santa, dia 28 de março. E eu já quero mandar uma seta para o seu coração. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, e de fato tocou, e você ainda não tomou a decisão pelo batismo, nós temos exatamente 30 dias para nos prepararmos para esse momento. Se você está tomando estudos bíblicos, se você está se preparando, se você já frequenta a nossa belíssima igreja, e não é à toa, a Igreja de Vila das Belezas, nós temos um novo encontro. No dia 28 de março, nós vamos começar a Semana Santa, e eu estarei aqui, pregando. E o nosso próximo batismo é dia 28 de março. E eu gostaria muito que você também se preparasse para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, passando também pelo batismo. Eu quero chamar aqui o Eliezer. Eliezer, você vai me ajudar aqui. Você é grandão? E você vai me ajudar aqui segurando o microfone. Tá, ele fica. Quer vir? Não. Amigos, nós temos uma equipe tirando fotos aqui. A minha esposa vai vir aqui também. A Gisele, a mamãe Gisele está aqui também, tirando fotos.
Está sendo filmado aqui, você depois vai poder acompanhar no YouTube, os meninos estão filmando, tem uma câmera móvel aí daqui a pouco, então você pode ficar tranquilo aí que você vai acompanhar. Precisando de fotos, fale com a Gisele, que é do Departamento de Comunicação, minha esposa está aqui também para ajudar. Fiquem tranquilos, o papai Brandon está vindo ali com a câmera móvel, nós vamos captar todos os momentos aqui. Tá bom? E aí depois vocês podem solicitar as fotos com o nosso departamento de comunicação. Aí depois você põe a mão no nariz, fecha a boca. Tá? Amigos, estamos aqui com a Célia. Francisco, vem cá rapidinho. Francisco é o marido, é o nosso diácono aqui. Esse é um momento muito importante. No momento da escola sabatina, a Célia já estava chorando. Eu falei, não chora não, porque eu também sou chorão. E quando eu choro, eu sou muito feio chorando. Então, a igreja vai se assustar aqui. Então, Francisco, fica do canto ali, isso, você acompanha aqui, testemunhar aqui a entrega da sua esposa ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento muito especial. Como eu disse para vocês, todo batismo, toda chegada ao tanque é uma caminhada de lutas. E a Célia sabe, o Francisco sabe. Mas essa luta já foi vencida. Agora nós vamos batalhar para continuar na presença do nosso Senhor até a volta de Cristo. Tudo bem, Célia? Célia, de acordo com a sua profissão de fé, de acordo com o seu desejo de ter o perdão dos pecados e viver uma vida em santificação com o nosso Senhor Jesus Cristo, você tem lutado bastante, você tem insistido bastante. Algumas dúvidas, e as dúvidas são comuns, mas você decidiu estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Entendendo e aceitando o chamado do Mestre, nós estamos aqui, você está aqui nesse momento especial. Grave bem esse momento, porque é a sua estrada para Damasco. E não seja desobediente a esse momento, assim como Paulo não foi desobediente àquela visão que ele teve na estrada para Damasco. Você aceita o Senhor Jesus Cristo? Você aceita o perdão do Senhor Jesus Cristo? Você quer ter o seu nome inscrito no livro da vida pelos méritos do Senhor Jesus Cristo? E eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz...
Quero convidar aqui a Regina. Cadê a Regina? A filha? Está lá em cima? Vem cá. Você tem que estar pertinho aqui da mamãe. Amigos, aqui está a Amara. Ela é mãe da Regina, uma das cantoras aqui da nossa igreja. E ela tem uma longa história de vida, uma jornada de vida, mas ela quer marcar esse momento com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Não importa se você é novo, se você já tem uma boa experiência, menino, menina, o importante é você marcar a sua jornada com o Senhor Jesus Cristo. Aqui não é o fim, né, Amara? Aqui é apenas o começo de uma nova jornada com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Pode vir aqui, Regina, pode vir aqui. A senhora consegue dobrar? Como é que a gente vai fazer? Hã? Veremos. Hã? Vamos ver. Eu só sigo sim. Você pode ficar no canto ali, tá? Como a senhora vai querer fazer? Agachar? Sim. Então, vamos lá. A senhora agacha bastante, tá? Aqui, eu pedi para encher o tanque aqui. Ela parece meio povo da Bahia. O povo ri, né? Tá nervoso, o povo ri aqui. Né? Tô nervoso aqui, o povo ri, né? É bênção. A senhora é bênção, viu? A senhora é bênção. Amara, esse é um momento especial para você, para sua família. Eu sei que tem vários familiares ali, e eles vão acompanhar isso depois pelo vídeo, estão acompanhando ali. E é um momento especial para a senhora. É um momento especial para a nossa igreja, para todos nós. A sua filha canta, participa, e eu quero que a senhora participe ativamente da igreja. Nós precisamos da experiência e desse sorriso da senhora. A senhora está nervosa, né? Eu também estou, viu? Você não sabe como é que é a minha barriga fria, meu Deus, como se fosse a primeira vez. Amara, que bom estar com a senhora aqui. A senhora transmite alegria, transmite segurança para nós. É o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo também, ele dá um fruto muito especial, que é a alegria. Amara, a senhora tem acompanhado a filha da senhora, tem acompanhado as atividades da igreja, e muito mais que isso, a senhora tem um desejo de ter Cristo no coração, a salvação, o perdão que somente Ele oferece. A senhora quer ter um nome inscrito no livro da vida e se preparar para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Amara, eu, como ministro do Evangelho, batizo a senhora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amigos, esse é o momento mais importante da igreja. Nós estamos concluindo o nosso culto, os nossos 10 dias de clamor. E esse não é o primeiro batismo do ano, não é o meu primeiro batismo na igreja da Vila das Belezas, mas de verdade, o meu coração é uma ansiedade assim gostosa de ver as coisas acontecendo, de estar aqui dentro. De verdade, é como se fosse a primeira vez. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E eu espero que dentro do seu coração alguma coisa também esteja pulsando, fervilhando, coçando também. Para que, se você é membro da igreja, continue firme aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tomou a sua decisão, é hoje, decida hoje a favor de Jesus Cristo. Faça como a Célia, como a Amara.
Entregue seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Amigos, aqui está a irmã Berenice, ela também vem de uma jornada de vida com a família. E aqui está um momento especial dela de consagrar o coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa irmã Silvia, a Silvinha, tem acompanhado a Berenice, assim como a Amara, assim como também a Célia, e tem orientado ela nos caminhos do Senhor. Ela tem frequentado os nossos cultos, conhece as verdades bíblicas fundamentais para o nosso tempo. E é desejo da irmã Berenice se preparar para a volta de Jesus. Amém, irmã? Está quente a água, né? Você achou que estaria fria? É surpresa, né? Esse aqui serve aqui, tá bom? Irmã Berenice, nós agradecemos pelo testemunho que a senhora nos dá de entregar o coração da senhora ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqui não é o fim, aqui é o começo de uma longa e bela jornada. Longa porque ela vai atravessar a eternidade. E bela porque ela acontece ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Berenice, de acordo com a sua profissão de fé, de ter o perdão dos pecados pelos méritos de Cristo e ter o seu nome inscrito no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Nós vamos ao último batismo desta manhã. E é tão especial quanto os outros batismos que nós realizamos aqui. A igreja está em festa e eu agradeço a participação da igreja no trabalho missionário, nos estudos bíblicos, no acompanhamento. E faço um alerta aqui de que, é claro, nós precisamos dar continuidade acompanhando essas pessoas. São bebês na fé e eles e elas precisam da nossa atenção. Você está vendo o batismo delas? Marque uma visita, mande uma mensagem, visite essas pessoas. Esteja lá na casa delas, conversando, fazendo culto. Isso é muito importante para o crescimento e amadurecimento espiritual. Amigos, aqui está a Núbia, e ela fez questão de batizar com o roupão da fé, um programa evangelístico da nossa igreja. Falei, você vai estar na igreja, você vai receber o roupão, mas eu tenho um roupão, pastor, eu posso usar? Pode. Eu não sei quanto tempo esse roupão ficou guardado lá. Quanto tempo ficou guardado? Acho que 1 ano. Um ano guardado lá. E ela está com esse roupão bonito aqui, numa cor especial,
porque ela já havia recebido um apelo, e esse apelo ficou lá amadurecendo, e hoje ela está aqui. A Marisa acompanha ela, fiz uma visita, nós conversamos, preenchemos a ficha, e apesar de histórias diferentes, eu tenho um pouquinho dos mesmos, dos mesmos dramas. Nós vivemos dramas parecidos. Ela na história dela, eu na minha história. Mas, apesar dos nossos dramas, Núbia, nós estamos aqui na presença de Jesus. E esse é o ponto maravilhoso. Ele nos aceita, né? Do jeito que nós somos, assim com os nossos dramas. Do jeito que nós somos, mas o Espírito Santo vai trabalhar, já está trabalhando, para que a gente não permaneça como nós éramos. Hoje a alegria, esperança, paz, a justificação fazem parte da nossa vida. E, Núbia, você tem uma história interessante, uma história especial. Você tem um grande testemunho para contar nessa igreja. Você tem decisões importantes para tomar na sua vida. A batalha começa agora, viu? E quando eu falo isso, não é por medo, não é para aterrorizar, não é para deixar as pessoas assustadas. A gente vive uma batalha todos os dias, só que a batalha agora é com Jesus Cristo. Agora você pode dizer: Senhor, essa luta é do Senhor, e eu clamo a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está do seu lado, os anjos estão ao seu lado, e Jesus é aquele que não perdeu uma só batalha. Ele é o vencedor de todas as batalhas. E essas batalhas que você vive, que nós vivemos, Ele vai vencer por nós. Núbia, de acordo com a sua profissão de fé, de acordo com o seu desejo de ter o perdão dos pecados e o seu nome inscrito no livro da vida, de acordo com o seu desejo de se preparar para a volta de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Um pouco mais. Amigos, estamos chegando ao final dessa série, dessa programação super especial. Quero agradecer aqui a nossa irmã Eunice, que é a nossa mamãe aqui, né? Você vê que ela né? A mamãe aqui. Estou muito feliz com a presença da senhora. A senhora vai estar lá no São Luís na Semana Santa. Eu estou muito feliz e animado pelo povo lá. Muito obrigado pela disposição e a presença da senhora aqui conosco. Que Deus continue abençoando a senhora, dando muita energia, dando muita força, muita autoridade e muita alegria para continuar pregando o Evangelho. Quero agradecer aqui a Nana e toda a equipe que organizaram esses 10 dias, o ancianato, a liderança, porque esses 10 dias foram muito especiais para a nossa igreja. Ano que vem tem mais essa série de 10 dias de clamor, mas eu quero chamar a sua atenção para a nossa Semana Santa. Na Semana Santa nós teremos uma outra data de batismo. Eu quero fazer um apelo para quem está se preparando para o batismo. Os meninos do quarteto Techuvá, eles vão cantar uma última mensagem para a gente ir para casa com a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Techuvá tem a ver com arrependimento. Techuvá é um convite ao arrependimento, é uma palavra hebraica que Elias, Oséias, Joel, Naum, Isaías, Jeremias usavam. Techuvá é o chamado de volta aos braços do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar aqui porque eu quero fazer a última oração ainda. O quarteto vai cantar, nós vamos fechar o culto de hoje, os 10 dias de oração, agradecendo a sua presença, mais uma vez agradecendo a presença da irmã Eunice, mas eu quero fazer um apelo para você. Você está se preparando para o batismo? Você quer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Ouça essa última música e permita que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.
precisa acontecer. Quando os planos demonstram-se impossíveis, Confia no Senhor, descanse em suas mãos, confie em seu poder, confie em seu amor e força, pois um milagre poderá surgir e transformar ao redor e tudo que o envolve. E se um milagre acontecer, você vai entender que os sonhos poderão tornar-se realidade aqui. Quando tudo parece desabar, quando a vida parece não ter sentido, confia no Senhor, descanse em suas mãos, confie em seu poder, confie em seu amor e força, pois um milagre poderá surgir e transformar ao redor e tudo que o envolve. E se um milagre acontecer, você vai entender que os sonhos poderão tornar-se realidade. Por mais que existam pedras, barreiras no caminho, confia na grandeza do Senhor, pois um milagre poderá surgir e transformar ao redor e tudo que o envolve. E se um milagre acontecer, você vai entender que os sonhos poderão tornar-se realidade aqui. Tornar-se realidade aqui. Quero agradecer ao quarteto Techuvá, nome significativo, muito importante. É um chamado ao arrependimento. Deus falou ao seu coração? Você quer se preparar para o retorno do Senhor Jesus Cristo? E agora eu falo para membros batizados e membros não batizados. Essa semana foi muito especial para nós, porque foi um chamado para buscar o maior dom que nós temos depois da cruz, que é o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo só veio por causa da cruz. A cruz já é uma certeza.
Agora, o dom do Espírito Santo precisa ser uma certeza na sua vida também. Deus falou ao seu coração através da mensagem pregada, Deus falou ao seu coração através das mensagens cantadas, do quarteto, o testemunho das irmãs falou ao seu coração. Quer orar comigo agora? Consagrando o seu coração? E quem sabe você não marca um encontro comigo aqui no tanque batismal na Semana Santa, a partir de 28 de março. Não é comigo, é com Deus. Não é comigo, é com a salvação. Não é comigo, é com a volta de Jesus. Você não quer se preparar para a maior realidade que você pode viver? Ou você insiste na realidade que mata, na realidade doentia? No que você está insistindo? Não é comigo, é com o Espírito Santo, é com a salvação de Deus. Eu apenas me molho aqui com você. Você quer se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Quer iniciar essa jornada com Ele? Ele está te chamando, falando ao seu coração de várias maneiras. Seja uma pregadora, seja um quarteto, seja um pobre pastor, Deus está falando com você. Não insista, não mude de rota, não mude de caminho. É você que Ele quer. É para você tudo isso aqui. A eternidade é para você. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu vou fazer a última oração. A nossa irmã Eunice, a nossa pastora Eunice estará à porta, cumprimentando cada um de vocês. Se as nossas irmãs que também se batizaram puderem ficar lá à porta. Célia, pode vir aqui, Célia. Quem mais está aí? Pode vir aqui, Célia. Pode ficar ali à frente. Isso, a Berenice. Se vocês puderem ficar junto com a irmã Eunice, cumprimentando, recebendo o cumprimento dos irmãos, vai ser um momento muito especial para vocês, receberem o cumprimento dos irmãos e estar lá à frente, com esse sorriso. Olha lá, a irmã Amara já está rindo ali, com esse sorriso lindo de vocês aí também. O Espírito Santo falou ao seu coração? Podemos marcar um encontro aqui? Podemos? Eu vou me preparar. Vou secar esse roupão aqui, os meninos vão encher novamente o tanque e já temos um encontro marcado. A partir de 28 de março, Semana Santa, o drama da paixão. Eu quero ver você aqui, consagrando seu coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela a disposição dos irmãos. Eles estão aqui, ó Deus, porque vieram estudar, recapitular a lição da escola sabatina, vieram participar do culto, trazendo seus filhos, as suas crianças, os seus amigos, familiares, ouviram a palavra com a irmã Eunice, ouviram os louvores com a nossa equipe de louvor, com o quarteto Techuvá, viram aqui os testemunhos das irmãs que se batizaram, que tudo isso, ó Deus, sirva para motivá-los no caminho espiritual, na vida de santificação, na vida de entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui no vale da decisão. Eu sei que tem pessoas que já tomaram a decisão a favor do Senhor Jesus Cristo. Talvez outras lutando. Talvez outras insistindo ainda em continuar no mundo velho, na velha realidade, na realidade do pecado, que mata, que destrói, que desagrada o coração do nosso Deus. Quem sou eu, Deus, para falar a essas pessoas? Mas eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que uma seta de fogo do Espírito Santo alcance a cada um de nós. Aqueles que precisam continuar no caminho, que venha essa seta de fogo. Aqueles que precisam reconsagrar o coração ao Senhor, que venha essa seta de fogo. Aqueles que precisam descer as águas, que venha essa seta de fogo. Fale ao nosso coração, ó Deus, para que juntos, como um povo, como um corpo, como uma família, possamos consagrar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para casa, mas queremos ir, ó Deus, com os frutos, com os dons, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor nos despeça em paz, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo
Santa unção, ser mais íntimo.